Bom dia pessoal, eu sou o professor Fernando Tassoni e vou falar com vocês hoje sobre o dia 7 de setembro. Mas para a gente falar sobre a independência do Brasil, a gente precisa retornar lá para o final do século XV para entender o contexto europeu naquele período, né? Então, a esquadra de Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa, capital de Portugal, né? No dia 8 de março de 1500 e chegou no Brasil em 22 de abril desse mesmo ano. A entrada dos portugueses no nosso território foi o princípio da colonização brasileira, ou seja, foi o início da exploração portuguesa que tomou as terras dos indígenas com o intuito de explorar as riquezas do lugar. Então, pelos próximos 307 anos, o Brasil foi governado por inúmeros reis que administravam a colônia a partir de Portugal. No final do século XIX, o continente europeu passava por um período de muita instabilidade, porque o imperador francês, Napoleão Bonaparte, tinha decretado um bloqueio continental, determinando que todos os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Essa era uma medida para prejudicar economicamente os ingleses, né, que não conseguiriam exportar os seus produtos com os portos fechados, não é? Então vejam, temendo que as tropas francesas invadissem Portugal, Dom João VI e a nobreza saíram de Lisboa no dia 29 de novembro de 1807 e aportaram no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. Inicialmente a nobreza se instalou no Rio de Janeiro e anos depois, mais precisamente no dia 16 de novembro de 1815, Dom João VI decretou a elevação do Brasil, que se tornou parte então, né, do Reino Lusitano e que agora passaria a ser chamado de Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, né? Então vejam, de 1808 até 1819, Dom João VI precisou lidar com uma série de revoltas, tanto no território brasileiro quanto no território português. E esse foi o ponto de partida que desencadeou o processo de independência do Brasil. Em 1820 aconteceu uma revolução liberal na cidade do Porto, que foi um levante popular organizado pela burguesia liberal lusitana, e essa burguesia estava descontente com a condução da economia e também com a elevação do Brasil à condição de parte integrante do reino, né? Anteriormente o Brasil era apenas a colônia de Portugal, ou seja, apenas um território a ser explorado pelos portugueses. Então a elite política e econômica portuguesa passou a exigir que Dom João VI retornasse a Portugal e que Lisboa recuperasse o seu status de sede do Império Português. Posição essa que na prática era ocupada pelo Rio de Janeiro desde 7 de março de 1808. Então, muito pressionado, Dom João VI e aproximadamente 4.000 portugueses retornaram a Portugal em 26 de abril de 1821. E vejam, nessa viagem o imperador levou para Portugal uma quantidade enorme de ouro, uma quantidade descomunal de diamante, tudo isso que anteriormente estava depositado nos cofres do Banco do Brasil. Bom, então com o retorno, né, com o regresso de Dom João VI, o seu filho, que se chamava, vamos tomar fôlego pessoal, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, mais conhecido como Pedro de Alcântara, foi alçado ao cargo de regente do Brasil. E aí a pergunta que fica é, como é então que se desenrolaram, né, os processos que culminaram com a independência do Brasil? Bom, pois bem, a independência do Brasil aconteceu de fato durante a regência de Pedro de Alcântara, né? Então as cortes portuguesas elas passaram a adotar algumas medidas que visavam diminuir a autonomia política e econômica do Brasil. Mais tarde, Dom João VI passou a exigir que o seu filho, o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro de Alcântara, retornasse para Portugal.
Essas determinações, elas geraram muito descontentamento na população brasileira, que começou a reivindicar a permanência de Dom Pedro de Alcântara, né? Em dezembro de 1821, chegou um ofício intimando o retorno de Dom Pedro para Portugal. E a reação dos brasileiros foi quase imediata. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, durante uma audiência no Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro de Alcântara. E esse documento exigia que o príncipe regente permanecesse no Brasil. Consta, pessoal, que Dom Pedro de Alcântara respondeu a esse documento dizendo uma das frases mais famosas, né, da história do Brasil, abre aspas, se é para o bem geral de todos e felicidade da nação, estou pronto, diga ao povo que fico, fecha aspas. Pessoal, os historiadores não sabem ao certo se essas palavras foram mesmo ditas por Dom Pedro de Alcântara. De toda forma, a sucessão dos eventos nos meses seguintes e o aumento das tensões entre Brasil e Portugal levaram à ruptura política entre os dois países. Mas a gente também não pode esquecer de que ao longo do processo de independência, muitas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões de Dom Pedro de Alcântara, né? Por exemplo, a sua esposa, a imperatriz Dona Maria Leopoldina, um conselheiro muito próximo do príncipe, que era o José Bonifácio de Andrade e Silva, dentre outros. Então, a independência do Brasil, ela não foi uma iniciativa única e exclusiva de Dom Pedro de Alcântara, né? Ele contou com o auxílio de muitas pessoas para conseguir desenvolver, né, os processos que culminariam com o 7 de setembro de 1822. Bom, retomando, pessoal, o rompimento ficou cada vez mais evidente, então, porque a relação das cortes portuguesas com as autoridades brasileiras se tornou insustentável. Então, em 28 de agosto de 1822, chegou um ultimato de Lisboa ordenando o retorno imediato de Dom Pedro de Alcântara para Portugal. E aí, diante dessa urgência em resolver a questão, a imperatriz, Dona Maria Leopoldina, convocou uma sessão extraordinária do Conselho de Estado que assinou uma declaração de independência e a enviou para Dom Pedro, porque Dom Pedro estava numa missão diplomática na cidade de São Paulo, ele não se encontrava no Rio. O príncipe regente leu as notícias, né, e ele ratificou a ordem de independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Novamente, não se sabe ao certo se o famoso grito de independência de certo aconteceu, mas o fato é que Dom Pedro de Alcântara foi aclamado como imperador do Brasil em 12 de outubro de 1822, né, e coroado no dia 1º de dezembro de 1822, com o título de Dom Pedro I do Brasil. Então, logo após a independência, Dom Pedro I ainda teve que lidar com uma série de conflitos na Bahia, no Pará, no Maranhão, na região da Cisplatina. Entretanto, não bastava simplesmente pacificar o Brasil, né? Para que o país tivesse condições de se estabelecer de fato como um Estado soberano, era indispensável que as outras nações reconhecessem a independência brasileira. Então, já em 1824, adotando uma política de aproximação com as outras nações americanas, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. Mas apesar da importância desse gesto, o Brasil teria que convencer a Portugal, na condição de antiga metrópole, que reconhecesse a ex-colônia como um território autônomo. E aí a Inglaterra mediou diplomaticamente essas negociações, né? Então foi a mediação da Inglaterra que viabilizou a assinatura de um acordo que impôs ao Brasil o pagamento de uma indenização para Portugal, né, no valor de 2 milhões de libras esterlinas, ou seja, uma indenização para que Portugal aceitasse a independência brasileira. No dia 29 de agosto de 1825, né, o Tratado de Paz e Aliança finalmente oficializou o reconhecimento lusitano. E aí veja, algumas curiosidades, né?
O pintor francês Jean-Baptiste Debré foi encarregado da missão de criar a nova bandeira imperial do Brasil. E aí, em 1831, uma letra escrita por Joaquim Osório Duque Estrada e uma música composta por Francisco Manuel da Silva, inicialmente chamada de Brasileiro, né? Foi criado em 1831 e teve diversas denominações, né? Foi chamado de Brasileiro, de Hino de 7 de Abril, de Marcha Triunfal e, por fim, recebeu o nome de Hino Nacional do Brasil, que agora era uma nação livre, independente, autônoma, soberana, né? Então eu gostaria muito que vocês pensassem em todas as questões que envolveram a independência do Brasil. E vocês sabem que eu me coloco à disposição para qualquer comentário, sugestão, dúvida. A gente está aqui para atender vocês da melhor maneira possível. Aproveitem o feriado, grande abraço a vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.